Primeira questão, que diz assim, ó. Mário possui nacionalidade brasileira, tem 21 anos, está em pleno exercício dos direitos políticos, possui domicílio eleitoral na circunscrição e é alfabetizado. Ele deseja se candidatar a algum cargo político nas eleições futuras. Considerando a situação hipotética e o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que... Bom, então eu tenho vários elementos aqui para a gente revisar vários pontos importantes de direitos políticos. Primeiro, requisitos para a pessoa poder se eleger. Então, o Mário, ele quer se candidatar. Então, nós temos que relembrar quais são os requisitos que a Constituição traz para que a pessoa possa concorrer a cargos eletivos. Eu quero fazer uma revisão geral desse tópico aqui, num esquemão. Olha lá. Então, vem comigo. Eu tenho, então, os direitos políticos. Os direitos políticos se dividem em dois grupos. Por aqui, direitos políticos. Os direitos políticos se dividem em direitos políticos positivos, e eu tenho os direitos políticos negativos. Direitos políticos positivos, o nome está me dizendo, são direitos que asseguram o exercício dos direitos políticos, ou seja, são os direitos de participação política. E como que a gente pode participar das decisões políticas do Estado? Então, lembra que nós adotamos um regime democrático. Regime democrático é aquele em que o povo pode participar das decisões políticas do Estado. Então, o povo apita, lembra, todo o poder emana do povo, aquela história toda. Mas como que o povo pode participar? O povo pode participar através do exercício do direito de sufrágio. E o sufrágio é o direito de você votar e também o direito de você se candidatar. Por isso que a gente pode dizer que os direitos políticos positivos, eles se dividem em dois tipos. Eu tenho, primeiro, a capacidade eleitoral ativa, que vai assegurar à pessoa o direito dela votar, e eu tenho a capacidade eleitoral passiva, que vai garantir a esse indivíduo o direito de ser votado, ou seja, o direito de se candidatar. Então, os direitos políticos positivos, que é direito de participação política, dados aos cidadãos, permite que a pessoa, então, vote e que ela também se candidate. Lembrando que a soberania popular, ela é maior do que sufrágio. A soberania popular é o direito, então, de você exercer o sufrágio, ou seja, votando e se candidatando, mas também o direito de você realizar ali, participar de um plebiscito, de um referendo, de uma iniciativa popular, realizar uma ação popular. Então, a soberania popular, ela é maior do que sufrágio. Eu já vi questões de prova falando que soberania popular se manifesta apenas através do sufrágio. Errado. Soberania popular é mais amplo. Eu tenho a soberania manifestada através do sufrágio, mas também de outros instrumentos, como, por exemplo, plebiscito, referendo e a iniciativa popular, tá? Agora, pensando no sufrágio, o que é o sufrágio? Sufrágio é o direito de você votar e o direito de você também se candidatar. Então, eu posso dizer que os direitos políticos positivos são sinônimos de sufrágio. Muita gente confunde sufrágio com voto. Sufrágio é esse direito maior da pessoa poder votar e da pessoa poder se candidatar, receber votos. O voto é o instrumento do sufrágio. Então, o voto é que materializa um direito maior, que é o direito de sufrágio, ok? Então, sufrágio e voto também não são sinônimos, tá? Bom, a capacidade eleitoral ativa, ela também é chamada de alistabilidade. E a capacidade eleitoral passiva é também chamada de elegibilidade. Eu tenho ainda os direitos políticos negativos. Os direitos políticos negativos se dividem em dois grupos. Eu tenho as inelegibilidades
inelegibilidades e eu tenho as causas de perda ou suspensão dos direitos políticos. Vamos lá um pouquinho aqui com a tia. Inelegibilidade são circunstâncias que impedem a pessoa de se eleger. Então, a pessoa que está inelegível, nem sempre ela não pode votar. Isso porque o inelegível, ele só não se candidata, mas via de regra ele pode também votar. Agora, quando uma pessoa tem uma causa de perda ou suspensão dos direitos políticos, ela não pode nada. Ela não vota e ela também não se candidata. Uma pessoa com direitos políticos suspensos ou perdidos, ela não participa de plebiscito, de referendo, de iniciativa popular, ela não está com a sua cidadania ativa, ok? Então, eu posso dizer que as causas de perda ou suspensão de direitos políticos restringem mais os direitos políticos do que as hipóteses de inelegibilidade. Certo ou errado? Vou de novo, Teteinha, vou de novo, me acompanhe. As hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos restringem mais esses direitos do que as hipóteses de inelegibilidade. Certinho. Isso porque se a pessoa perde ou tem suspenso os direitos políticos, ela não vota e ela não pode se candidatar. Mas o inelegível, via de regra, vota. Ele só não pode se candidatar. Ok aqui? Beleza. Vamos começar a esmiuçar um pouquinho esse nosso esquema. A capacidade eleitoral ativa, então, como eu disse, é o direito de você votar. E o direito de votar, então, que te concede a aliistabilidade, ele é obrigatório para algumas pessoas, ele é facultativo para outras e proibido para outras. Então, vamos lembrar lá? O alistamento, que é fazer, aliás, olha aqui, Teteia! Alistamento e voto são a mesma coisa? Alistamento eleitoral é quando você vai lá na Justiça Eleitoral e faz o seu título de eleitor. Fez o seu título de eleitor, você passa a ser um cidadão e tem o direito de votar. O voto vai ser realizado posteriormente lá no dia da eleição. Você entendeu? Então, é o alistamento que te dá condições para realizar o voto, tá? E a Constituição vai dizer assim, ó, o alistamento e o voto são obrigatórios para... Então, para quem que é obrigatório? É obrigatório para maiores de 18 e menores de 70 anos. Isso porque ele passa a ser facultativo para quem? Então, ele é facultativo, o alistamento e o voto, para maiores de 16 e menores de 18. Então, né, a gente sabe que a partir de 16 anos já dá para tirar o título eleitoral, mas ainda não é obrigatório, você faz se quiser, só que daí a partir dos 18 anos passa a ser obrigatório. É facultativo também para maiores de 70 anos. Aí você vai falar assim, mas professora, mas o que adianta ser facultativo para eles? Porque eles já vão ter o título eleitoral. Mas veja, a Constituição vai dizer que é facultativo o alistamento e o voto. Isso significa, então, que se eu tiver um idoso lá com 70 anos e ele tiver o alistamento eleitoral, no dia da eleição ele não é obrigado a votar. Ele vai votar se ele quiser. Isso porque o alistamento e o voto são facultativos. Então, vamos dar outro exemplo. Um adolescente de 16 anos vai lá e faz o título eleitoral. Como ele tem o título eleitoral, ele está obrigado a votar no dia da eleição? Não está obrigado, porque para ele tanto o alistamento quanto o voto são facultativos. Então, ainda que ele tenha o alistamento, o voto para ele não será obrigatório durante essa faixa etária, ok? Assim como é para os maiores de 70 anos. É também facultativo para quem? Para os analfabetos. Analfabetos. Tá. Minha garrafa gritando aqui. Tá. Ainda, o alistamento e o voto, eles são proibidos para algumas pessoas.
Para quem que é proibido? É proibido para os estrangeiros e para os conscritos, que são aqueles indivíduos que estão realizando o serviço militar obrigatório, ok? Então, para algumas pessoas, tanto o alistamento eleitoral quanto o voto são proibidos. Porque para quem aqui primeiro? O estrangeiro. Mas claro, né, Teteia? O que o gringo vai ficar metendo o bedelho aqui? É o gringo que vai para casa dele meter o bedelho dá. Aqui não, aqui quem dá opinião é brasileiro. E claro, nato ou naturalizado. Agora, para o estrangeiro, o alistamento aqui e o voto são proibidos. E eu tenho ainda o conscrito que está realizando o serviço militar obrigatório. Vamos para exemplos, caso a banca queira arrancar o nosso couro. Então, vamos lá. O indivíduo ele vai realizar o serviço militar obrigatório com quantos anos? Aos 18 anos, certo? Então, vamos imaginar que ele vai lá, faz o seu alistamento militar e é, então, aceito e fica na condição de conscrito. Se ele tentar ir lá na Justiça Eleitoral fazer o seu título de eleitor, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele está na condição de conscrito, certo? Tá. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que esse jovem, ele tem lá 16 anos e ele faz o seu título eleitoral. Com 18 anos, ele passa a ser conscrito, certo? Então, dos 16 aos 18, ele foi lá, se teve eleição, ele votou e tudo mais. Só que com 18 anos, ele ficou na condição de conscrito. Com 18 anos, então, estando na condição de conscrito, o que vai acontecer? Ele não pode votar. Mas o alistamento dele continua válido. A única coisa é que no dia da eleição, ele não vai conseguir votar. Se ele aparecer lá no dia da eleição, vai estar assim anotadinho lá para os mesários. É conscrito, não deixa votar. É proibido, ok? Então, ele é proibido para estrangeiros e conscritos. Tudo isso aqui, então, são os requisitos que a Constituição me traz para a capacidade eleitoral ativa. Aí eu tenho ainda a capacidade eleitoral passiva, que são os requisitos para a pessoa poder se eleger. Quais são os requisitos que a Constituição traz para a pessoa poder se eleger? Vamos lembrar lá, vou pôr aqui, ó. Eu tenho a nacionalidade brasileira, a nacionalidade, logo, aqui em regra, então, o estrangeiro, da mesma forma como ele não vota, ele também não vai poder se candidatar. Tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. Estar no pleno exercício dos direitos políticos significa não pode estar inelegível, não pode perder ou ter suspenso seus direitos políticos, ou seja, não pode incidir em nenhuma hipótese de direito político negativo. Então, se a pessoa ela tem todos os outros requisitos, mas está com uma suspensão de direitos políticos, tem uma inelegibilidade, não vai poder se candidatar. Ainda, tem que ter feito o alistamento eleitoral. O que é isso? Para a pessoa poder se candidatar, ela tem que antes poder votar. Então, a pessoa que não vota não pode se candidatar. Então, tem que provar lá que tem o título de eleitor certinho para poder se candidatar. O que mais que eu tenho? Eu tenho ainda o domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral, ele é o local em que a pessoa vai poder lançar a sua candidatura. Então, o domicílio eleitoral, ele determina o local onde a pessoa pode se candidatar. Quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe. Por exemplo, se o cara ele tem o título eleitoral dele registrado em Cascavel, Paraná, ele vai poder se candidatar a um cargo de prefeito de São Paulo? Não pode, não pode. Por quê? Porque onde ele tiver o domicílio eleitoral, é aí que vai definir onde ele pode ou não se candidatar. Você tá entendendo? Agora, se ele tiver o domicílio em Cascavel, Paraná, para quais cargos ele vai poder se candidatar? Para os cargos municipais de Cascavel, para os cargos estaduais do estado do Paraná, para aqueles cargos federais eleitos pelo estado do Paraná e para prefeito e para presidente e vice-presidente da República. Você entendeu? Então, é o domicílio eleitoral que define a circunscrição que a pessoa pode lançar a sua candidatura.
Eu tenho ainda o requisito da filiação partidária. Aliás, você está acompanhando aí, né, as movimentações políticas, os partidos políticos se organizando para lançar seus candidatos, uma galera fazendo filiação. Por quê? Porque a filiação partidária é um requisito para a pessoa se candidatar. Aliás, a nossa Constituição, no texto, ela não permite candidaturas avulsas. Está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal uma ação que analisa se é possível se lançar uma candidatura sem estar vinculado, sem estar filiado a um partido político, mas a gente não tem nenhuma decisão até o momento. Então, até o momento, passou a prova, tem que ter sim filiação partidária. Tanto o domicílio eleitoral quanto a filiação partidária devem estar definidas pelo menos 6 meses antes da data da eleição. Então, tem que ter o domicílio lá e a filiação pelo menos 6 meses antes da data da eleição. E ainda um último requisito, que é a idade mínima. A Constituição, ela estabelece idades mínimas para a pessoa concorrer a determinados cargos eletivos. Isso aqui não cai. Isso aqui sempre cai, despenca e prova. Só quero observar um negócio aqui. A Constituição estabelece idade mínima, não idade máxima. Senhor, então a pessoa lá com 90 anos pode se candidatar? Pode. Não tem idade máxima. Tem idade mínima. Idade mínima tem, mas máxima não. Tanto que você vê lá, que com todo respeito, né? Mas você vê os caras lá que tá há 300 anos lá no Congresso Nacional e tal. Lembra do Sarney? Sarney até pouco tempo atrás estava lá. Mesmo não estando lá, tá sempre enfiado na política. Então veja que não tem idade máxima para concorrer a cargo eletivo, mas apenas idade mínima. E a gente tem que conhecer quais são essas idades. Mas eu vou terminar o meu esqueminha e daí a gente já faz esquema também de idade mínima. Então esses são os requisitos para a pessoa se eleger, capacidade eleitoral passiva. Cuidado com uma coisa, teteia, nosso senhor. O nosso cérebro é tão inteligente, mas às vezes ele é burro, às vezes ele dá umas bugadas, que eu tenho que te alertar. Veja só, o nosso cérebro às vezes associa passivo com negativo. Já vi muita gente boa errar isso aqui. Veja que a capacidade eleitoral passiva é uma espécie de direito político positivo, e não negativo. Pensa, positivo é aquilo que eu participo, e eu participo votando ou me colocando à disposição dos eleitores, me candidatando. Agora, negativo é aquilo que retira direitos políticos. E daí, então, eu tenho as inelegibilidades, que são aquelas circunstâncias que a pessoa não pode se candidatar. Eu tenho 2 tipos de inelegibilidade. Eu tenho as inelegibilidades absolutas e eu tenho inelegibilidades relativas. Inelegibilidade absoluta. A pessoa não pode se candidatar para nada, para nenhum cargo eletivo. Por isso, ela é absoluta. Quem não pode se candidatar a nada? Primeiro, quem não vota. Faz sentido? Sim. Então, para aqueles indivíduos que o alistamento eleitoral e o voto são proibidos, eles não podem se candidatar a absolutamente nada. Por isso, a gente pode dizer que são inelegíveis, que não se elegem para nenhum cargo de forma absoluta, os inalistáveis, ou seja, aqueles em que não podem fazer o alistamento eleitoral, que são proibidos. Então, vamos colocar aqui, ó. São inelegíveis de forma absoluta os inalistáveis. Essas palavrinhas são importantes. E quem são os inalistáveis? Ué, você sabe aqui, ó, os estrangeiros e os conscritos. Então, são inelegíveis de forma absoluta os inalistáveis, estrangeiro e conscrito. E também o analfabeto. Ah, o analfabeto em prova. Meu Deus, como cai. A gente vai pegar aqui, ó. Até destacar. O analfabeto, ele pode votar, sim ou não? Votar. Claro que ele pode.
O analfabeto tem capacidade eleitoral ativa, ainda que de forma facultativa, mas ele tem. Agora, o analfabeto pode se candidatar? Aí não pode. Então, o analfabeto, ele é alistável, porque ele pode fazer o alistamento eleitoral e votar, mas ele é inelegível de forma absoluta. Pode aparecer ainda de outra forma na tua prova. Pode parecer assim, ó, que o analfabeto tem capacidade eleitoral ativa, que vota, mas não tem capacidade eleitoral passiva, porque não pode se eleger, também tá certo. Você entendeu aqui? Então, cuidado com os analfabetos. E as inelegibilidades relativas? As inelegibilidades relativas, elas trazem aqui circunstâncias em que a pessoa não vai poder se candidatar a um ou outro cargo eletivo em decorrência de condições pessoais da pessoa ou ainda do seu parente. Lembra quais são as inelegibilidades relativas no texto da Constituição? Eu tenho lá a regra de reeleição, a regra de desincompatibilização e eu tenho a inelegibilidade reflexa. Lembra que o rol de inelegibilidades relativas é um rol exemplificativo, né? Exemplificativo. Inclusive, eu posso ter outras hipóteses de inelegibilidade, mas desde que previstas em lei complementar. Isso aqui é bem importante. Não pode ser definidas hipóteses de inelegibilidade em leis ordinárias. Então, onde que eu tenho inelegibilidade? Na Constituição ou em leis complementares? Grava a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é uma lei que traz regras de inelegibilidade. E onde que ela está prevista? Ela está prevista em uma lei complementar. Ok aqui? Tá. Então, essas são as inelegibilidades. E eu tenho ainda as causas de perda ou suspensão de direitos políticos. Aqui não vai caber tudo, né? Mas vou colocar aqui. Eu tenho o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Eu tenho a escusa de consciência, né? Que é quando a pessoa se recusa a cumprir uma obrigação legal a todos imposta e também se recusa a cumprir a prestação alternativa. Eu tenho a incapacidade civil absoluta. Eu tenho a condenação criminal também por sentença transitada em julgado. Esse STJ aqui não é STJ tribunal, tá? Anota aí, sentença transitada em julgado. E eu tenho também a condenação por improbidade administrativa. Condenação essa também judicial, tá? Então, vou colocar aqui cancelamento da naturalização também, ó, STJ. Sentença transitada em julgado. Ok? Pega esse bizu aqui, hein? Pega esse esqueminha geral aqui de direitos políticos. Ah, vou deixar você bater um print aí se você quiser. Tá. Bom. Feito isso, eu tenho que falar um pouco a respeito da idade mínima. Então, eu disse para você que existem idades mínimas para as pessoas concorrerem a determinados cargos eletivos. E aqui você tem que saber quais são as idades e qual idade corresponde a qual cargo eletivo. E daí, eu sei que você vai tentar decorar isso no braço e não vai dar certo. Para isso, eu já tenho um esqueminha queridíssimo que você não erra mais, ó. Vamos achar aqui, ó. Cadê aqui? Aqui. Vou até apagar aqui, ó, da nacionalidade para usar esse slide aqui. Tá. Vamos esquematizar aqui os requisitos de idade mínima. Tá muito bom disso aqui cair em prova, né? Idade mínima. Você vai fazer assim, ó, pirâmide, ó. Tá. Quais são as idades que a Constituição menciona? Aqui decora o telefone da elegibilidade. Qual que é o telefone da elegibilidade, hein? 3530, 2118, fala aí. É 3530, é 2118? 3530, 2118.
Ligue já! Você quer se candidatar? Então ligue 3530 2118. Professora, eu não sei nem o telefone da minha mãe, mas não precisa saber da tua mãe, tem que saber o da elegibilidade. 3530 2118, repete aí, é 3530 2118, eu não ouvi. Liga para quem? Liga para 3530 2118. Liga agora e não perca esta oportunidade. Ah, não tem aquela propaganda? 3530 2118. Tem que decorar aqui, ó. 3530 2118. Tá, mas não adianta só decorar, né? A gente tem que saber agora qual idade corresponde a qual cargo. Meu Deus do céu, essa pirâmide aqui, Teteia. Vou tentar melhorar um pouco, vai. Vou concentrar aqui. Mais ou menos, né? Tá. Aí você vai gravar assim, ó. Você vai preencher essa pirâmide de baixo para cima, com a idade mínima até a idade máxima, entendeu? Vem de baixo até a idade mais top, tá? Até a maior idade. Então, vamos colocar aqui, ó. É 18, aí sobe para 21, é 30 e é 35. Às vezes não precisa nem decorar o telefoninho, né? É só lembrar aqui que são idades marcantes, né? Eu tenho 18 aninhos, super marcantes na nossa vida, 21, 30, 35, são idades que realmente fazem a diferença. Seja para ficar, né, mais jovem aí e tal, ou seja para sentir os hormônios caindo mesmo, lá depois dos 35 anos. Então, essas são as idades, 18, 21, 30 e 35. Aí você vai fazer assim, ó, você vai preencher essa nossa tabelinha daqui para cá, com os cargos do Poder Legislativo. E daqui para cá, com os cargos do Poder Executivo. Legal. Vamos lá. De lá para cá, com os cargos do Poder Legislativo. Quais são os cargos do Legislativo, Zezé? Tem que saber. Quais são os cargos do Legislativo? Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. São esses 4, tá? Agora a gente começa daqui, ó, basezinha, ó, basezinha. Se eu te perguntar assim, você tem que chutar com o coração, aí tem que chutar com o coração para ver se o bizu funciona. Qual é o cargo mais básico, na base mesmo da pirâmide, do legislativo? Qual que é o mais basicão mesmo? Baixa o breguinho ali. Qual que é? Vereador, você não falou? Eu tenho certeza que você falou. Então é isso mesmo, você acertou. Com 18 anos, pode se candidatar a vereador apenas. Aí sobe um degrauzinho. Vai para onde? Deputados. E aqui, Teteia, tanto deputado federal quanto estadual, distrital, é a mesma idade. Tá faltando o que ainda? Senador. Mas senador é o top, né? Senador julga quem? Julga o presidente da república, né? O cara tá lá, é 81, não é aquela montoeira dos 513 na Câmara, né? Negócio mais seleto, representa os estados e tudo mais, não é isso? Então você vai lembrar que senador é a idade máxima, 35 anos. Então aqui a Constituição jogou senador para 35. Agora, olha que moleza, olha que moleza. Daqui para cá, desse outro lado da nossa pirâmide, a gente vai preencher com os cargos do executivo. E daí me ajude, vamos lá. Do cargo mais top do executivo para o menos top. Qual é o cargo do executivo que você vota? Presidente da República e vice, governador e vice. Governador e vice, prefeito e vice. Não são esses os cargos? Só descer a escadinha, olha que moleza. Parece que o cara pensou nisso ao fazer, hein? É o presidente da República e o vice com 35. Eu tenho o governador e o vice com 30 anos. E prefeito e vice com 21 aninhos. Ficou fácil ou não? Meu Deus do céu, não dá pra errar nunca mais, hein? Bateu a dúvida? Bota a pirâmide aí e faz o esquema. Aí tá faltando quem? O juiz de paz. Quem que é o juiz de paz? O juiz de paz, curiosamente, é o cara que celebra casamentos.
E eu falo que não deveria ser juiz de paz, né? Deveria ser juiz de guerras, juiz das tretas e das confusões. Mas é juiz de paz porque a Constituição é muito romântica, muito amorosa, muito da família, muito de coração. E daí, para ser juiz de paz, a Constituição escolhe aqui a idade mínima de 21 aninhos. Então, para ser juiz de paz, 21 aninhos. Professora, o juiz de paz pertence ao quê? O juiz de paz, ele não é nem do legislativo e nem do executivo. O juiz de paz, pasmem, é do judiciário. Mas não precisa aprofundar isso aí, não. Você só precisa saber que o juiz de paz é um cargo eletivo e que integra o poder judiciário. Professora, nunca votei em juiz de paz. Nem vai tão cedo. Esquece isso aí também. Lembra que a Constituição, ela prevê que deveria ser por eleição. Só que depende de regulamentação, esse negócio também enrolado, né? Ninguém tem muito interesse aí em mexer com o juiz de paz, mas o fato é que a Constituição escolheu aqui a figura de juiz de paz para ser um cargo eletivo e, portanto, a idade mínima de 21 anos. Inclusive, para ser juiz de paz, tem que preencher todos os outros requisitos de elegibilidade. Domicílio, filiação, a idade mínima, nacionalidade, pleno exercício de direitos políticos, alistamento e por aí vai. Ok? Então, esses são os cargos que são ocupados respectivamente com as suas idades. Vamos mais um pouquinho aprofundar. Não deixar nada para a banca. Qual é o momento em que se deve demonstrar, provar, então, a idade mínima? A prova da idade mínima, ela, como regra, se dá na data da posse. Posse. Salvo para o cargo de vereador. Vereador. Então, deixa eu te explicar. Quando que a pessoa tem que mostrar que ela tem essa idade aqui? É quando ela registra sua candidatura, quando é na data da eleição, no dia que ela toma posse, quando que ela tem que falar assim, ó, eu tenho tantos anos? Ela tem que provar a sua idade na data da sua posse, é a regra. Menos para o cargo de vereador. Então, o vereador, ele tem que demonstrar que tem 18 anos já na data limite do seu registro de candidatura. Isso aqui é para evitar que a piazada aí de 17 anos já se candidate a cargos eletivos. Então, no dia que registra a candidatura, tem que provar, ó, já tenho 18 anos, estou me candidatando aqui a vereador. Aí, legal. Agora, para os demais cargos, deputado, prefeito, vice, governador, presidente, juiz de paz, senador, a data em que deve ser verificada se a pessoa tem a idade mínima exigida pela Constituição é na data da sua posse. E lembrando que a posse ocorre no ano seguinte, né? E com as alterações que nós tivemos na Constituição, a posse agora vai ser no dia 5 e 6 de janeiro para os governadores. E o presidente, 6 de janeiro para os governadores. Então veja que a posse é apenas no ano seguinte. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um jovem de 29 anos quer concorrer ao cargo de governador. E ele vai completar 30 anos no dia 30 de dezembro do ano da eleição. Então, ele tem 29 anos, mas ele completa 30 anos no dia 30 de dezembro daquele ano. Aí a pergunta é, ele vai poder se candidatar ao cargo de governador considerando apenas o requisito da idade mínima? E a resposta é sim. Por quê? Porque apesar de ter registrado a sua candidatura, ainda com 29 anos, da eleição, ele ter ainda 29 anos, ele vai fazer 30 antes da data da sua posse. Então, quando ele toma posse, ele já vai ter 30 anos. Você entendeu aqui? Então, requisito da idade se demonstra na data da posse, salvo para o cargo de vereador. Ok? Bateu o print aí? Beleza. Agora, vamos resolver a questão. Então, o Mário, voltamos para o Mário, possui nacionalidade brasileira, tem 21 anos, está em pleno exercício dos direitos políticos, tem domicílio eleitoral na circunscrição e é alfabetizado, não é analfabeto. E ele quer se candidatar a um cargo eletivo.
Será que o Mário vai poder se candidatar? Claro que ele pode. Vamos ver lá. Letra A. Mário possui idade mínima requerida para os cargos de deputado federal, deputado estadual distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Opa! Não é isso aqui? Cadê aqui? Opa. Não é isso aqui? Deputado federal, estadual, distrital, juiz de paz, prefeito e vice. Já é esse aqui o nosso Mário. Mário não possui idade mínima exigida para o cargo de deputado estadual. Tem sim, porque a idade mínima é 21 e ele já tem 21. A Constituição Federal não elenca o alistamento eleitoral como condição de elegibilidade. Ah, não? Claro que sim, olha aqui, ó. Alistamento eleitoral é sim condição de elegibilidade. Ainda que Mário fosse analfabeto, ele poderia concorrer ao cargo de senador, pois os analfabetos são elegíveis. Se Mário fosse analfabeto, ele não poderia concorrer a nenhum cargo. Além disso, para concorrer ao cargo de senador, o Mário teria que ter quantos anos? 35 anos, ok? Então, de qualquer forma, essa aqui está muito errada. Mário não possui idade mínima exigida para o cargo de presidente da República, mas possui idade mínima para tornar-se senador. Veio bonito e errou no final. Ele, de fato, não tem idade mínima para o cargo de presidente, que é 35 anos, mas ele também não possui idade para senador, que também é de 35 anos. Ficou fácil agora? Molezinha, hein? Então, revisado aqui vários tópicos desse tópico aqui, dessa parte de direitos políticos. Fico por aqui nesse bloco, mas na sequência ainda tem mais. Te espero lá. Seguimos aqui com direitos políticos. Vem comigo, então, para mais uma questão. A respeito dos direitos políticos do militar, assinale a alternativa correta. E aqui a gente tem que lembrar que a Constituição, ela traz uma regrinha para que os militares possam se candidatar. E a gente tem que lembrar que isso aqui não cai, isso aqui sempre cai. E não é porque caiu porque é prova de polícia militar não, hein? Isso aí cai prova de tribunal, cai para todo mundo, fiscal, inclusive a Polícia Civil. Então, o militar alistável, ou seja, aquele militar que não é conscrito, ele pode se candidatar. Isso porque se o militar for um militar conscrito, ele não pode nem votar e muito menos se candidatar. Então, o militar alistável, não conscrito, ele pode se eleger. Só que daí, a Const vai me dar uma regrinha aqui, ó. Ela vai dizer assim, ó. Se esse militar tiver menos de 10 anos de serviço, ele deve necessariamente se afastar da atividade. Qual assim, professora? Ele tem que deixar de ser militar. Então, imagine, a pessoa, ela é militar e ela quer se candidatar, só que ela tem 5 anos só de serviço. Então, ela vai ter que deixar de ser militar se ela quiser se candidatar a esse cargo eletivo. Esse afastamento, portanto, não é algo temporário, é um afastamento definitivo. A pessoa tem que deixar a estrutura militar, tem que deixar de ser militar. Então, aqui, esse afastamento, ele é definitivo. Não é assim, vai lá, aí termina o mandato, daí volta. Não volta não, tá? Agora, se tiver mais de 10 anos, que é a estabilidade do militar, né? Se ele tiver mais de 10 anos, o que acontece? Ele vai ficar agregado pela autoridade superior durante todo o processo eleitoral, e daí pode acontecer o quê? Pode acontecer dele se eleger ou dele não se eleger. Pode acontecer isso ou não? Claro que sim. Então, imagina, o militar tem 20 anos de serviço e ele quer se candidatar. Legal, vai lá, tudo certinho e tal, ele lança a candidatura. Aí chega lá no dia da eleição, às vezes o cara não ganha, ou às vezes ele ganha. Então, a Constituição Federal vai dizer assim, ó, se ele for eleito, o que vai acontecer com ele? No ato da diplomação,
de forma automática, ele vai para a inatividade, para a reserva. Então, o que acontece? Disputou o processo eleitoral, está agregado. Esse agregado é como se fosse uma licença, afastado temporariamente. Ficou agregado. Aí ele se elegeu, maravilha. No ato da diplomação, automaticamente ele vai para a inatividade. Lembra que a diplomação não se confunde com a posse. A diplomação é o ato anterior à posse. Então eu tenho a eleição em outubro, né? Na sequência, eu tenho a proclamação dos eleitos, que é quando a gente fica sabendo quem ganhou, quem perdeu. E daí depois, no mesmo ano, eu tenho um momento solene, formal, em que é entregue um diploma para essa pessoa que foi eleita. Esse momento em que eles recebem o diploma é a tal da diplomação. Então é a partir desse momento que ele vai para a inatividade. Essa envio para a inatividade, ela é automática, é de ofício, não depende de requerimento. Então, por exemplo, o deputado lá foi diplomado. Ele não precisa fazer um requerimento lá perante o órgão competente para ele ir para a inatividade. Não, isso se dá de forma automática de ofício, ok? Tá. Agora, e se ele não for eleito? Pode acontecer, né? Aí, se ele não for eleito, ele volta normalmente à atividade. Isso porque ele não chegou a ir para a inatividade. Ele só estava agregado, afastadinho ali. Beleza? Tá. Outra coisa importante. Essa regra vale para militares. Que tipo de militar? Tanto o praça quanto o oficial. Então, não é só para o oficial, vale para o praça e vale para o oficial. E aqui vale tanto para militares das Forças Armadas, quanto para militares dos estados. Ai, Jesus. Senhora, é minha prova da Polícia Civil, não entendo nada de militar. Calma que eu te explico. Eu tenho o mundo dos militares, certo? Aí eu tenho militares das Forças Armadas, militares da União, Marinha, Exército e Aeronáutica. E eu tenho militares dos estados, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Logo, essa exigência se aplica a todos esses militares. Você, futuro policial civil, é submetido a essa regra? Claro que não. Policial rodoviário federal? Não. Policial federal? Não. Polícia penal? Não. Você entendeu? Isso aqui vale apenas para os militares. Então, aqui, das Forças Armadas e também para do Estado, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Print? Manda ver. Peraí que eu tenho que terminar de roncar aqui. Então, a respeito dos direitos políticos do militar, assinale a alternativa correta. O militar alistável é inelegível? Não. O militar alistável é elegível. O militar é inalistável e inelegível? Não. O militar alistável é elegível. Olha só. O militar, se eleito, passará automaticamente para o trabalho interno. Não, o militar com mais de 10 anos, se eleito, vai automaticamente para a reserva. O militar alistável é elegível, devendo afastar-se da atividade se contar com menos de 10 anos de serviço. Exatamente isso aqui. O militar é alistável, mas é inelegível. Errado. Errado. Moleza, hein? No que concerne ao afastamento de policiais militares para concorrer a cargo eletivo, é correto afirmar que o policial militar eleito A, com mais de 10 anos de serviço, permanecerá na condição de agregado até a data de sua diplomação, quando então será transferido ex officio para inatividade. O que é ex officio? De ofício, automaticamente. É isso aqui. Independentemente do tempo de serviço, permanecerá na condição de agregado. Errado já aqui, porque depende do tempo de serviço, né?
com mais de 10 anos de serviço, permanecerá na condição de agregado até a data de sua diplomação. E se oficial, será reformado ex officio. Nada disso, não vai ficar reformado, vai para a inatividade. O reformado é tipo um aposentado. Então tá dizendo que ele já se aposentaria. Aí não, ele vai ficar na inatividade. Independentemente do tempo de serviço, permanecerá na condição de agregado e depende. Com mais de 10 anos de serviço, permanecerá na condição de agregado até a data de sua diplomação. Independentemente da qualidade de oficial ou de praça, será reformado ex officio, não é reformado, é inatividade, tá? Então, gabarito, letra A. Nos termos da Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Sobre o tema, é correto afirmar: a capacidade eleitoral passiva consiste em forma de participação da pessoa na democracia representativa, por meio da escolha de seus mandatários. Opa! O que ele está invertendo aqui, ó? Capacidade eleitoral ativa com passiva. A capacidade eleitoral passiva é a condição de receber votos, não de escolher representantes. O direito aqui de escolher seus representantes é a capacidade eleitoral ativa. O voto, além de ser um direito público subjetivo, é função política e social de soberania popular na democracia representativa. Que perfeito. O que é o voto? O voto é um direito. E a gente classifica ele como um direito público subjetivo. É também uma função política e social de soberania popular. O que é isso? É também uma função, um dever do cidadão de participação dessas decisões políticas do Estado, exercendo a sua soberania. Então aqui, perfeito, bem querido. E na democracia representativa, por quê? Porque está falando do voto aqui enquanto escolha de representantes que vão, então, exercer a representação política. Então aqui, queridíssimo. Mas vamos ver se você tivesse bobeado, né? Vai para a próxima. A cassação de direitos políticos é possível nos casos de improbidade administrativa. Teteia, fala bem alto aí, ó. É vedada a cassação de direitos políticos. Não existe cassação. Ou eu tenho hipóteses de perda, ou eu tenho hipóteses de suspensão. Mas cassação não. Ó, chegou a rimar. Então, cassação não. O que eu tenho são situações de perda e hipóteses de suspensão. Mas cassação é vedado. No caso da condenação por improbidade administrativa, a gente tem, inclusive, uma hipótese de suspensão de direitos políticos. O fato de o chefe do Poder Executivo não poder ser candidato a um terceiro mandato sucessivo é hipótese de inelegibilidade absoluta. Olha lá, lembra do nosso esqueminha geral de direitos políticos? O fato do chefe do Poder Executivo não poder se reeleger por 3 mandatos consecutivos é uma hipótese de inelegibilidade relativa. Lembra lá? Qual que são as inelegibilidades absolutas? Inelegibilidade absoluta são os inalistáveis e os analfabetos. Na inelegibilidade relativa, eu tinha lá a primeira regra, que é a regra de reeleição. Vamos relembrar ela? Como que funciona a regra de reeleição? Então, inelegibilidade, regrinha de reeleição. Então, a Constituição vai me dizer assim, ó, o presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos, ou ainda, quem os tenha sucedido ou substituído no curso dos mandatos, só poderão se reeleger por um único período subsequente. Reeleição por um período subsequente. O que a Constituição está me falando? Algo que eu sei que você já sabe, Teteia. Se o cara é chefe do executivo, presidente,
presidente da República por 4 anos. Ele pode se candidatar à reeleição? Pode. Quantas vezes? Uma só. Então, ele fica 4 anos, pode se reeleger por mais 4, e daí, necessariamente, ele está inelegível para aquele cargo nas eleições seguintes. Então, nós temos a eleição esse ano ainda presidencial, não é? Nós temos o atual presidente da República concorrendo à reeleição. Ele pode? Pode. Uma única vez. Caso se reeleja, ele não vai poder se candidatar à reeleição nas eleições subsequentes. Você entendeu? Essa regra veda, então, a realização de 3 mandatos consecutivos. Vamos colocar aqui, ó. É vedado. É vedado. 3 mandatos. Só que, ó, aqui, ó, consecutivos. Isso porque eu posso ter uma pessoa realizando 3 mandatos. Vamos pensar um indivíduo que foi presidente, se reelegeu presidente da República, tá? E ele fez, então, 4 e mais 4 anos. Daí saiu porque estava inelegível. Posteriormente, depois de 4, sei lá, 8 anos, ele se candidata novamente à presidência da República. Pode se candidatar? Pode. Veja que essa pessoa, se eleger, ela vai realizar mais um mandato. Então, ela já realizou na vida 3 mandatos, mas não são consecutivos, ok? Então, o que não pode? São 3 mandatos consecutivos. Outra coisa importante, essa vedação se refere apenas aos membros do Executivo. Vou até anotar aqui, ó. Só para o Executivo. Logo, Teteinha Júnior, não há limite de reeleição para os membros do Poder Legislativo. Por isso que você vê aqueles caras lá, senador, deputado, há trocentos anos lá. Por quê? Porque enquanto o povo estiver votando, eles podem se reeleger. Não há limite de reeleição, então, para o Legislativo. O que eu tenho é a limitação de reeleição para os membros do Executivo, tá? Veja que essa regrinha aqui, então, ela é uma inelegibilidade relativa e não absoluta. Ok? Tá. A personalidade é característica essencial do direito de voto, a qual só pode ser outorgada por procuração nas situações excepcionais previstas em lei complementar. Erradíssimo! Então, a personalidade, ou pessoalidade, é de fato uma das características do voto. Isso significa, então, que o voto ele é personalíssimo, ou seja, só você pode votar. E você não pode autorizar uma pessoa a votar em seu nome, nem mesmo por procuração. Teté, deixa eu te contar um negócio que você não esquece mais. Casar, pode casar por procuração. Você sabia disso? Uma vez eu vi um casamento que a sogra casou com a nora, porque o noivo, no caso, né, o futuro marido, estava em outro país e ela queria encontrar ele já nesse país casada, para não ter problema documental lá e tal. Só que ele não tinha condições de vir para o Brasil. O que ele fez? Mandou uma procuração para a mãe dele. E daí a mãe dele, então, assinou lá o contrato, né, o casamento, para a nora. Então, imagina, a sogra casou com a nora. Na verdade, é o filho que casou com a nora ali. Mas quem estava lá assinando os papéis era a sogra. Veja que casar, dá para casar por procuração. Mas votar, não pode não. Então, o voto é algo personalíssimo. Você não pode passar esse seu direito para ninguém. Tá? Então, aqui não pode ser outorgada por procuração. Por isso, gabarito da nossa questão, letra B. De acordo com a Constituição Federal de 88, é correto afirmar a respeito dos direitos políticos que, letra A, a capacidade eleitoral ativa é o direito de ser eleito. Negativo. A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. O direito de você ser eleito é a capacidade eleitoral passiva. Letra B. Somente o nacional e o português equiparado, no gozo de seus direitos políticos, podem alistar-se
aqui sim! Agora a gente faz o aprofundamento querido aqui no talo, na veia, para aquilo que você precisa. Veja que a tia falou para você que o estrangeiro, ele não pode fazer o alistamento eleitoral, ele não pode tirar o título de eleitor e, por consequência, ele também não pode se candidatar, certo? Então, o estrangeiro, ele não vota e também não se candidata. Entretanto, tem um tipo de estrangeiro que, apesar de ser estrangeiro, é tratado como se brasileiro fosse. Quem é essa figura? É a figura do português equiparado. Vamos resgatar uns elementos aqui de nacionalidade. Então, olha só. Lá na Constituição, quando ela fala de nacionalidade, ela vai dizer assim, ó, que o português de Portugal, não é originário de país de língua portuguesa, é português de Portugal, que fixar residência no Brasil, que estiver morando aqui, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiros e ele faça um requerimento, ou seja, ele peça e o Brasil conceda, ele vai ser tratado como se brasileiro fosse. Ou seja, ele vai ter igualdade de direitos. Vou colocar aqui que fica mais lógico. Ele vai ter igualdade de direitos com o brasileiro. Só que a Constituição Federal ela vai dizer assim, ó, que vai ser tratado como se fosse brasileiro, salvo nos casos previstos na Constituição. Ou seja, ele vai ter tratamento de brasileiro menos aquelas situações em que a Constituição reserva determinados fatos para brasileiros natos. Então, a gente pode dizer que o português equiparado, que é um português que vai ser tratado como se brasileiro fosse, ele vai ser tratado como se fosse um brasileiro naturalizado, mas naqueles direitos em que haja reciprocidade. Então, ele vai ser tratado como brasileiro, mas não como brasileiro nato, e sim como brasileiro naturalizado, portanto, mas desde que haja reciprocidade. O que é a reciprocidade? Será garantido a esse português no Brasil os mesmos direitos garantidos a brasileiros em Portugal. Então, por isso que o português que fixar residência e tiver, então, reconhecida essa igualdade com o brasileiro, ele vai poder fazer o alistamento eleitoral, por consequência, votar e também se candidatar. Veja que o português aqui, com a igualdade de direitos, ele não está se naturalizando. Não é hipótese de naturalização. Lembra que eu tenho uma hipótese de naturalização lá para os originários de país de língua portuguesa. Não é esse o caso. O cara continua sendo estrangeiro, continua sendo português, mas vai ser tratado como se brasileiro fosse. Você entendeu aqui? Mas desde que haja aqui esse tratamento recíproco a brasileiros em Portugal. Em decorrência, então, desse tratado, desse acordo de reciprocidade que há entre Brasil e Portugal, são sim assegurados aos portugueses residentes do Brasil e que têm reconhecido essa igualdade de direitos, o direito de fazer o alistamento eleitoral, inclusive, então, podendo posteriormente se candidatar. Aliás, o português equiparado, ele pode, inclusive, fazer concurso público. Se você já prestou atenção nos editais, aparece lá nos requisitos nacionalidade brasileira ou português equiparado, né, ou quase nacionalidade, ou português regido pelo tratado, assim, tá? Porque ele vai ter tratamento de brasileiro, ok? Mas você só lembra, Teteia, e por isso eu fiz questão de colocar essa questão e só falar sobre isso agora. Você só pensa na figura do português se a questão vier exatamente desse jeito, falando do português. Caso contrário, falou que estrangeiro tem direito ao alistamento eleitoral, você não vai ficar pensando no português, senão você vai errar a questão fácil. Então falou, o estrangeiro pode fazer o alistamento? Não pode. Não. O português. Opa, qual o português? Aquele que tem tratamento igualitário, que fez o requerimento e tudo certinho? Opa, esse tem, tá? Então volta agora lá. Somente o nacional, que é o brasileiro,
e o português equiparado, ou seja, o português com igualdade de direitos, no gozo de seus direitos políticos, podem alistar-se aí aqui certinho. Você entendeu? Só pensa no português se a questão falar do português, tá? Estabelecem o direito de sufrágio capacitário por intermédio do voto direto e secreto. Aqui não, hein, Teteia? Pelo amor de Jesus aqui, vamos relembrar. Deixa eu ver se tem aqui o espacinho, tem aqui, ó. Vou apagar o português, hein? Vamos aprofundar esses conceitos que eles são importantes. Tá. Então, lembra o que diz lá o artigo 14 da Constituição? O caput vai colocar assim, ó. A soberania popular, ela é exercida através do direito de sufrágio. E lembra aqui que é o sufrágio? Capacidade eleitoral ativa e passiva, que é o direito de votar e ser votado. Então, sufrágio, direito maior de votar e ser votado, que a gente materializa isso através do voto. O sufrágio no Brasil, ele é universal. Universal e não capacitário. Vamos fazer uma observação aqui, então. Eu tenho, em outros países, né, não no Brasil, o Brasil já teve, mas não atualmente, o sufrágio restrito. O sufrágio restrito ou sufrágio restritivo, tudo a mesma coisa. O sufrágio restrito ou restritivo, ele pode se dividir em dois. Sufrágio capacitário ou sufrágio censitário. Sufrágio restrito capacitário é aquele que se exige da pessoa algum tipo de capacidade ou formação intelectual para o exercício do sufrágio. Então, por exemplo, se na nossa Constituição dissesse assim, que para poder votar tem que ter pelo menos o ensino fundamental completo, eu estaria diante de um sufrágio restrito capacitário. Mas a gente sabe que até mesmo o analfabeto pode votar. Por isso que o nosso sufrágio ele é universal. Já o sufrágio restrito censitário é aquele que exigiria algum tipo de condição econômica, financeira, para a pessoa poder votar. Então, aqui, condição econômica. Então, por exemplo, se a nossa Constituição dissesse assim, ó, que mendigos, pessoas em situação de rua não podem votar, eu estaria diante de um sufrágio restrito censitário. Você entendeu aqui? Então, por isso, errado, nós não temos nem sufrágio censitário e nem sufrágio capacitário. O sufrágio, portanto, ele é universal. Tá, vou aprofundar um pouquinho mais, já que estamos aqui. O sufrágio, então, a gente viu que ele é universal e é o direito, então, de votar e ser votado, que é o que a gente chamou lá de direitos políticos positivos, e ele se materializa, então, através do voto. Vamos falar um pouquinho do voto? Eu acho que está bem legal de aparecer alguma coisa de voto aí na nossa prova. Quais são as características do voto? O voto, ele é direto, ele é secreto, ele é universal, ele é periódico. Tá, isso aqui é o que está escrito na Const. Direto, porque eu e você diretamente escolhemos a pessoa em quem queremos votar. Então, a gente vai lá na urna e aperta plim, plim, tô votando no fulano, no beltrano, no cicrano. Agora, a gente diretamente diz para quem a gente quer votar. Isso é ser direto. Ele é secreto, que a gente sabe que a urna, a cabine eletrônica não pode ser violada, tem um monte de coisas envolvendo a ideia de secreto, você não pode chegar lá, né, na urna eletrônica e falar assim, uhul, fazer uma live, né, ou abrir ao vivo ali no teu Instagram, não pode, a ideia é manter o sigilo. Ele é universal, porque é assegurado a um número universal de pessoas, ou seja, eu não exijo condições intelectuais ou econômicas para a pessoa poder votar,
Claro que eu tenho uma certa exigência, não é? Que é a idade, pelo menos 16 anos. Agora, eu não tenho nenhuma condição financeira, econômica, que restrinja os indivíduos de poder participar aqui politicamente. Por isso que o voto ele é universal. Ele também é periódico. Periódico que de tempos em tempos a gente vai até as urnas e materializa a nossa vontade. E a gente vota. Ele também tem igual valor para todos. Parece óbvio isso, mas não é. Não é à toa que a Constituição colocou isso no texto. O que é igual valor para todos? Cada pessoa equivale a um único voto. Então não tem pessoa com peso 2 aqui de voto, né? Ou sem peso de voto. Cada pessoa equivale a um único voto. Então se é homem, mulher, jovem, idoso, não importa. Cada pessoa equivale a um único voto. Ainda, ele é livre. Professora, mas o voto ele também não é obrigatório? Ele é para algumas pessoas. Mas o voto é livre na medida em que você é livre para escolher em quem você quer votar. Então, apesar dele ser obrigatório, e o que é obrigatório é o seu comparecimento à urna, tá? Tanto que você pode, inclusive, votar branco e votar nulo, você é livre para escolher em quem votar ou em não votar em ninguém. Então, o que é obrigatório, o voto ele é obrigatório na medida em que há essa obrigatoriedade de você comparecer na sessão eleitoral no dia da eleição. Mas você não é obrigado a votar naquele ou naquela outra pessoa. Por isso, o voto ele é livre. Ele é, portanto, personalíssimo, como a gente viu inclusive ali na questão, né? Que não pode votar por procuração, só a pessoa que pode realizar. E ele é obrigatório para algumas pessoas. Então, não é obrigatório para todos, né? Lembra do analfabeto, adolescente, lá de 16 anos, maior de 70 anos, que não é obrigatório. Então, lembra que o voto, ele é regra obrigatório, mas não para todas as pessoas. Lembra também que o voto, enquanto obrigatório, não é cláusula pétrea. Aqui, ó. Não é cláusula pétrea. Dessa forma, então, eu poderia ter uma emenda à Constituição para retirar aqui o voto enquanto obrigatório no Brasil, certo? Porque ele não é considerado como cláusula pétrea. Ok aqui? Tá. Além disso, a soberania popular, ela também se dá na forma da lei através de instrumentos como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Lembra a diferença entre o plebiscito e o referendo? O plebiscito é uma consulta prévia. Então pensa no plebiscito como pré-bicito. Os professores de português ficam bem loucos. O plebiscito é o pré-biscito, porque é uma consulta feita ao povo a respeito de um determinado ato legislativo ou executivo administrativo antes dele ser realizado. Então, o plebiscito é o pré-bicito. É o pré-bicito, seja feito antes. Enquanto que o referendo é essa mesma consulta, só que realizada depois que o ato já foi realizado. Isso significa, então, que o povo, ele pode dizer se quer que um determinado ato seja criado, através de um pré-bicito, ou ele pode dizer se gostou ou não de um determinado ato. Esse gostou ou não gostou, quando já realizado, implica na retirada do ato, caso já esteja realizado. Então, se o povo é convocado em um referendo para dizer se concorda ou não com determinado artigo de lei já publicada ou de um ato administrativo já realizado, já publicado, ao discordar desse ato, esse ato legislativo, administrativo ou essa lei, artigo da lei, deve ser retirada do ordenamento jurídico, porque isso é soberania popular. É o povo dizendo, nós queremos ou nós não queremos isso aqui, tá? Então, as duas formas aqui são consultas populares. Uma é feita antes e outra é feita depois. E a iniciativa popular, que é a iniciativa de projeto de lei, tá?
Então, o povo, ele pode iniciar um projeto de lei. Não quer dizer que esse projeto vai ser aprovado, mas que ele pode propor, ele pode. Aliás, esse projeto de lei pode ser tanto de lei ordinária quanto de lei complementar. O que não existe no texto da Constituição é a iniciativa popular de emenda constitucional. Tá? Então, vou colocar aqui, não tem de emenda. Ok? Resuminho aqui também de soberania popular, hein? Mais bisurado que isso, Teteia? Não tem como. Tá? Então, o nosso gabarito da questão anterior ficou mesmo a letra B. E fechamos aqui esse nosso bloco de direitos políticos. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Coisa querida, professora Adriane Falti, seguindo aqui o nosso bloco, nosso estudo a respeito de direitos políticos e agora com partidos políticos, vamos resolver mais algumas questões revisando esse conteúdo importante. Venha comigo. Sobre os direitos políticos, com base na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, letra A, o conjunto dos inalistáveis é igual ao conjunto dos inelegíveis. Ô, louco, louco, louco! O conjunto dos inalistáveis, aqui ela estrava a língua, é igual ao conjunto dos inelegíveis. Vamos desenhar? Vamos desenhar que às vezes dá uma bugadinha, né? Quem são os inalistáveis? Inalistáveis são quem não pode se alistar, são quem não pode votar. Eu tenho quem? Os estrangeiros e os conscritos. Agora, quem são os inelegíveis? Inelegível aqui de forma absoluta são os inalistáveis, mas eu tenho uma outra pessoa aqui. Quem que é? O analfabeto. Logo, o grupo dos inalistáveis, ele não é igual ao grupo dos inelegíveis. O grupo de inelegíveis, portanto, é maior do que o grupo de inalistáveis. Quase uma questão de RLM aqui, não é? Tá. Então, não é igual. Os analfabetos são inalistáveis. Errado, os analfabetos são alistáveis, eles são inelegíveis. A idade mínima para a elegibilidade ao cargo de governador de estado é de 30 anos, é isso aqui. Então, governador, idade mínima 30 anos, você já está ligado na nossa pirâmide. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16 anos. Não, é obrigatório para os maiores de 18 anos. E letra E. Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, desde que vivam no país por no mínimo 4 anos sem interrupção. Negativo, não podem se alistar como eleitores os estrangeiros. Veja que não falou português aqui. Falou que pode estrangeiro. Não pode estrangeiro. Se falasse assim, do português que reside no Brasil, aí sim, tá? Então, por isso, gabarito letra C. De acordo com a Constituição, assinale a alternativa correta sobre os partidos políticos. Letra A. É livre a criação, a fusão e a incorporação de partidos políticos, mas a extinção, em função de sua importância na democracia, exige a aprovação do poder público. Errado. A Constituição Federal vai dizer que é livre, artigo 17, a criação, fusão, incorporação e também a extinção de partidos políticos. Está tudo dentro da sua esfera de autonomia. Então, errada. Poderão possuir caráter regional nos estados cuja população seja inferior a 1 milhão de habitantes. Errado, não existe partido político com caráter regional. Os partidos políticos têm caráter nacional.
É defesa aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Exatamente isso aqui. O que é defeso, Teteia? Defeso é proibido. Então, é defeso, é proibido o recebimento pelos partidos de recursos de entidade ou governo estrangeiro. Então, dinheiro de gringo não entra aqui não. Pelo menos para os partidos, né? Então, é defeso, é proibido. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos perante o Tribunal Regional Eleitoral da respectiva entidade da federação de sua sede. Erradíssimo, Teteia! Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Os partidos políticos se classificam como sendo pessoas jurídicas de direito privado. Então, não é pessoa jurídica de direito público, hein? É pessoa jurídica de direito privado. Tipo uma empresa? É, tipo uma empresa. E daí, o que a Constituição fala a respeito disso? Que eles adquirem personalidade jurídica com o registro civil dos seus estatutos. Ou seja, eles têm que ir lá num cartório de pessoas jurídicas, conseguir um CNPJ, e aí que eu tenho, então, a criação de um partido político. Ou seja, ele passa a existir juridicamente. Ele passa a ter uma personalidade jurídica. Então, o partido, ele adquire personalidade jurídica a partir do momento em que ele faz o registro civil. Só que daí a Constituição vai falar em outro registro. Um registro que deve ser feito no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Esse registro no TSE, ele serve para que os partidos possam, posteriormente, disputar eleições. Então, o partido, para poder concorrer a uma eleição, ele tem que fazer 2 registros. Um primeiro, para que ele adquira personalidade jurídica, para que ele possa existir. E um segundo, para que ele possa ter capacidade ou personalidade política. Ou seja, para que ele possa disputar, então, a eleição. Então, eles adquirem personalidade jurídica com registro civil e eles adquirem, então, vou colocar aqui, personalidade, vou colocar em capacidade para você não se confundir. Capacidade política, que é a capacidade para disputar a eleição com o registro no TSE. Sabe como é que isso aqui vem em prova? Vem dizendo assim, ó, que o partido adquire personalidade jurídica com registro no TSE. Errado. Ele adquire personalidade jurídica com registro civil. Ele tem lá o CNPJ, tudo certinho. Ele vai ter capacidade política com registro no TSE, tá? Muito bem, não confunda. Então, aqui, ele está dizendo, vai fazer o registro no TRE e é no TSE, o segundo registro. Tá. O acesso aos recursos do fundo partidário e ao rádio e à televisão será destinado a todos os partidos políticos indiscriminadamente para a garantia da isonomia na representação política. Negativo, Teteia. Foi-se o tempo, hein? Foi-se o tempo. A nossa Constituição, ela sofreu uma alteração em 2017 e ela criou, então, o que nós chamamos de cláusula de barreira. O que é essa cláusula de barreira? São requisitos mínimos para que o partido possa ter acesso a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão, o tal do direito de antena. Então, para que um partido possa ter acesso a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão, ele tem que ter atingido um desempenho mínimo nas últimas eleições realizadas para a Câmara. E daí tem requisitos previstos na Constituição e a gente tem que saber isso aqui, ó. Então, vamos lá. Qual é a chamada cláusula de barreira? Que são os requisitos para o partido ter o quê? Recursos do fundo e acesso gratuito ao rádio e televisão. Vou colocar aqui só antena, tá?
Direito de antena é esse direito de ter a gratuidade de rádio e televisão, tá? Para que o partido possa ter esses direitos, ele tem que ter alcançado, no mínimo, 3% dos votos válidos apurados nas últimas eleições da Câmara, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação e em cada uma delas com 2% de representação política. Então, vamos lá. 3% dos votos válidos apurados nas últimas eleições para a Câmara, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, pega lá os 27, divide por 3, e em cada uma delas com uma representação de 2%. Isso, ou, não é e, é ou, o partido tem que ter conseguido eleger 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, vamos lá. Para eu falar assim, partido, você vai pôr a mão na grana, você vai fazer aquela propagandinha bem animada, bem feliz que o cidadão brasileiro ama, né? Aquela propaganda eleitoral gratuitamente lá, né? Interrompe a programação para fazer a propaganda. 0800C. Você tiver nas últimas eleições para a Câmara, ter atingido um mínimo de 3% dos votos válidos. Então eu pego, quantos votos foram dados para a Câmara? Voto válido. O que é voto válido? Voto válido são os votos apurados, excluídos em branco e os nulos. Tira voto branco, tira voto nulo, que é lixo eleitoral, não vale de nada, e eu tenho o que a gente chama de voto válido. Aí eu conto, quantos votos válidos nós tivemos? Sei lá, isso aqui é milhões. Conta 3%. É isso que o partido precisa ter conseguido no mínimo. Só que esses 3% não pode ser apenas em um estado. Esses 3%, ele tem que estar distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E também não pode ser assim, ter um voto no estado, 2 no outro estado e todo o resto no outro estado. Não. Cada um desses estados tem que ter uma representação mínima de 2%. Então, veja, é 3 que vira 1/3, que vira 2. Você tem que decorar esses percentuais. Ai, professora, eu não vou conseguir. Vai sim. Você vai fazer o quê? Você vai cantar, que pode ser o ritmo que você quiser, porque essa minha música ela é muito eclética. Ela é muito eclética. Então, você vai falar assim, ó, é 3 que vira 1/3 que vira 2. E é 3 que vira 1/3 que vira 2. E daí você pode fazer o quê? Um samba. 3 que vira 3 que vira 2. E é 3 que vira 3 que vira 2. Ai, professor, eu não gosto de samba. Tudo bem. Eu gosto de quê? Ah, eu gosto de uma sofrência. É 3 que vira... Eu não sei nem cantar sofrência. Que vira 2. Inventa. Ai, professor, eu gosto de rock pauleira. Não tem problema. 3 que vira 3 que vira 2. E é 3 que vira 3 que vira 2. O que você quiser. O que você quiser. Mas você grava aí, ó. Que é 3 que vira 1/3 que vira 2. Que é o quê? É 3 que vira 1/3 que vira 2. 3 vira 1/3 vira 2. Moleza, hein? Moleza, já falou, já tá até decorado aí. Não erra mais esses percentuais. Ou o partido consegue isso, ou os 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, tá? Não esquece, é sempre 1/3. 3 vira 1/3 vira 2. Então, no de baixo também vai ser 1/3 e são 15 deputados federais. Veja que não são requisitos cumulativos, não é 3 que vira 1/3 que vira 2 e 15 deputados. É 3 que vira 1/3 que vira 2 ou 15 deputados em 1/3 das unidades da federação. Beleza? Não esquece, não esquece! Pelo amor de Deus, hein? Então aqui, ó, o acesso a recursos será destinado a todos os partidos? Não, só esses que atingirem aqui a cláusula de barreira. Beleza? Beleza. Isso aí, escolhe tua versão e grava. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observado o seguinte preceito. Isso aqui está tudo lá no caput do artigo 17. Letra A.
o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É isso aqui. Se você pegar lá os incisos do artigo 17, inclusive isso aqui que você vai encontrar no 17, inciso 4º. Recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira, já estamos sabendo que é proibido. Prestação de contas à Justiça Estadual, você tá maluco? Vai prestar contas para a Justiça Eleitoral. Ué, se é matéria eleitoral, quem cuida dessas coisas? A tal da Justiça Eleitoral, então não estadual. Às vezes vem federal. A obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional. Veja que não há essa obrigatoriedade. Teteia, vamos falar agora de coligação. Então vamos lá. O que são as coligações? Coligação acontece quando um partido A se junta a um partido B, por exemplo, para disputar uma determinada eleição. Então, o partido A e o partido B continuam existindo, não é fusão, ninguém está se juntando aqui definitivamente. É assim, cara, se cada um sair sozinho, nós não vamos conseguir eleger ninguém. Vamos se juntar? Vamos. Daí eles se coligam, então, para disputar uma determinada eleição. Isso é coligação, ok? As coligações são livres para os partidos, então, cabe aos partidos decidir como é que vão fazer as suas coligações. Entretanto, a Constituição Federal, ela veda a realização de coligação nas eleições proporcionais. Então, os partidos, eles têm autonomia para definir as suas coligações, mas é vedado, é proibido coligação nas eleições proporcionais. Eita, eita, eita! O que é eleição proporcional? Eleição que se dá pelo sistema proporcional é eleição para esses cargos aqui, ó. Para o cargo de vereador, para o cargo de deputado. E para todos os deputados aqui, federais, estaduais ou distritais. Então, esses indivíduos aqui que são eleitos pelo sistema proporcional. Os demais são eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, para o sistema majoritário, é permitida a coligação. Então, vou colocar aqui, ó. Permitido coligação no sistema majoritário, para aqueles eleitos pelo sistema majoritário. Quem são esses? Os membros do executivo, ou seja, a eleição para presidente, governador e prefeito, e ainda para escolha de senador. Olha como é que isso aqui pode complicar a tua vida. Pode complicar a tua vida dizendo assim, ó, que a Constituição veda a realização de coligações para todos os cargos do poder legislativo. Não, olha aqui. Olha que questãozinha boa, hein? Que é vedada a realização de coligação para todos os cargos do legislativo. Errado. Por quê? Porque senador é pelo sistema majoritário, daí pode. Então, não é vedado para todos os cargos do legislativo. Ou ela vai dizer assim, ó, é permitida a realização de coligações apenas para os cargos do poder executivo. E, de fato, para todos do executivo, sim, mas não apenas, porque eu também posso para senador, que é do legislativo. Você entendeu a malandragem aqui? Tá. Ainda, em relação às coligações, a Constituição estabelece a regra da não verticalização ou da facultatividade da vinculação. Então, vou colocar assim, ó. É facultado. Facultado é não obrigatório, não é isso? A vinculação das candidaturas em âmbito federal, estadual, distrital ou municipal. Tia desenha para você. Imagine que o partido A e o partido B se coligaram para disputar uma eleição para presidente da República, ok? Será que essa mesma coligação, esse mesmo formato de coligação, deve ser obrigatoriamente realizado no âmbito dos estados, nas eleições estaduais?
para governador, por exemplo, não é obrigatório. Se o partido quiser fazer a coligação entre A e B para o âmbito federal e B e C para o âmbito estadual, não tem problema. Eles não são obrigados a vincular candidaturas, você tá entendendo? Claro que se o partido quiser falar, vamos fazer A e B para federal e também para estadual, aí é livre para o partido. O que não é obrigatório, tá? Então não é obrigatória, vou colocar em vermelho, não obrigatória a vinculação entre essas candidaturas. Sim? Tá, então volta agora lá. É obrigatório? Não há essa obrigatoriedade. A subordinação a governos nacionais e internacionais. Logicamente que não há subordinação dos partidos aqui a governos internacionais, não é? Tanto que, na verdade, não há subordinação de ninguém, nem dos partidos, né? A governos nacionais. Isso porque a Constituição garante autonomia aos partidos políticos e ela veda aqui o recebimento de recursos de entidade de governo estrangeiro ou a sua subordinação a esses governos, tá? Então aqui, erradíssima. Maravilha, minha gente? E encerramos aqui essa nossa breve revisão de partidos políticos. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.